Olá, nono ano. Aula de hoje, o dia 14/8 de matemática. Nós iremos corrigir a página 102 e 103, onde envolve Teorema de Pitágoras, que a gente estudou na aula de segunda-feira, ok? Então, na primeira questão, determine a medida do lado desconhecido em cada triângulo retângulo, ok? Então, nós temos aqui no item A, sempre de início, identificar quem é a hipotenusa do triângulo. Sempre a hipotenusa é o maior lado e sempre oposto ao ângulo de 90 graus. Então, x ele é a hipotenusa. Então, se nós temos a fórmula a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O a é a hipotenusa. Então, se é o x, então fica x ao quadrado. Agora, o b e o c são os catetos, que são os outros dois lados, o 20 e o 15. Então, tanto faz a ordem agora, 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 20 ao quadrado, que é 20 vezes 20, dá 400, mais 15 ao quadrado, que é 15 vezes 15, dá 225. Então, x ao quadrado é igual, somando, dá 625. E quando aqui tiver ao quadrado, ele vai virar para o outro lado, raiz quadrada de 625. Então, um número que vezes ele mesmo dê 625 é o número 25. Então, x corresponde a 25 centímetros, que é o terceiro lado desse triângulo, ok? Vamos para o item B. No item B, nós temos daqui um ângulo de 90 graus, ó, sempre o lado oposto a ele, ó, é o maior lado. Então, 25 ele é a hipotenusa. Então, se nós temos a fórmula a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Se o 25 é a hipotenusa, eu vou substituir. 25 ao quadrado igual. É agora os dois catetos. Que no caso é y e 24. Então, y ao quadrado mais 24 ao quadrado. Substituímos o b e o c, ok? Então, vamos lá. 25 vezes 25. Acabamos de ver aqui, ó. Raiz quadrada de 625. Então, é 625. Igual a y ao quadrado mais 24 vezes 24. Mais 576. Então, isso daqui é como se fosse uma equação do primeiro grau. Vou trocar os dois membros. Se 625 é igual a tudo isso é igual a 625, para não precisar trocar o sinal de ninguém. Aí o mais 576 é número, vai passar para lá, negativo. Então, y ao quadrado é igual a 625 menos 576. Então, y ao quadrado é igual a 49. O quadrado sai, vira do outro lado, raiz quadrada de 49. E a raiz quadrada de 49 é igual a 7. Então, o y, o terceiro lado que estava faltando, mede 7 centímetros. Nós temos aí os três lados. Ângulo de 90 graus, ó, oposto a ele, sempre o maior lado é a hipotenusa. Então, a hipotenusa é o z. Então, substituindo no a, né, então fica z ao quadrado igual. Agora os outros dois catetos, o 20 e o 10. Então, 20 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Então, z ao quadrado é igual 20 ao quadrado, 400, mais 100 ao quadrado, 100. Então, z ao quadrado é igual a 500. O quadrado sai, vai virar do outro lado raiz. Então, z é igual a raiz de 500. E 500, pessoal, é um número que não tem raiz quadrada. Aí você sabe, ó, como termina em dois zeros, ele só teria raiz quadrada se esse número aqui da frente dele tivesse raiz quadrada. Então, 5 não tem raiz quadrada. Então, o que fazemos nesse caso? Nós temos que simplificar essa raiz. Pegamos o 500 e fatoramos, ok? Como é par, começa por 2, que dá 250, por 2, 125. Aí agora só vai por 5. Por 5, 25 e por 5, 1. Ou dá 5 e por 5 dá 1, ok? Como é raiz quadrada, nós temos que juntar de 2 em 2 os que são semelhantes. Então aqui, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5, ok?
Vamos substituir aqui na raiz. Z é igual. Então, o 500 fatorado, agora ele é 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 5. Para que isso ao quadrado? Para que ele possa ser cancelado com o índice da raiz e eles saiam da raiz. Ok? Então, Z é igual. E esses dois números eles continuam se multiplicando. Então, 2 vezes 5. E esse outro 5 ele continuou dentro da raiz. Então, raiz quadrada de 5. Então, Z é igual. Esses dois números que estão fora podemos multiplicar. Então, 2 vezes 5, 10. Raiz de 5. Então, o terceiro lado é 10 raiz de 5 centímetros. Ok? Item D. Ângulo de 90 graus. Então, 24 é a hipotenusa. E o W e o 8 raiz de 5 são os catetos. Então, vai ficar a hipotenusa 24 ao quadrado igual, agora os catetos, W ao quadrado mais 8 raiz de 5. Como são dois termos, ó, temos que colocar os parênteses, ok? Então, 24 ao quadrado, que a gente já fez, dá 576, igual a W ao quadrado, mais, como fazer essa potência, né? Esse quadrado, ele tanto vem para o 8, então, 8 ao quadrado, 64, vezes, e quando ele vem para a raiz, ele cancela a raiz, sobrando apenas o número 5. Então, 64 vezes 5, ok? Então, 576 é igual a W ao quadrado, mais 64 vezes 5, dá 320, ok? Aquele mesmo caso de trocar os membros, ó. W ao quadrado mais 320 é igual a 576. O mais 320 vai passar menos 320. Então, W ao quadrado é igual a 576 menos 320. W ao quadrado é igual, subtraindo, vai dar 256, ok? Aqui está o quadrado, vai virar do outro lado como raiz quadrada de 256. E raiz quadrada de 256 é igual a 16 centímetros. Porque 16 vezes 16 dá 256. Na segunda questão, nós temos, conhecido como papiro matemático Cairo, datado de 300 a.C., aproximadamente, esse papiro contém 40 problemas de matemática, dos quais 9 lidam exclusivamente com o Teorema de Pitágoras. Resolva em seu caderno o problema a seguir encontrado nesse papiro. Nós temos uma escada de 10 cúbitos está com seus pés a 6 cúbitos da parede. Então, isso aqui é a unidade que eles utilizavam. A gente utiliza hoje mais o metro. Para eles utilizavam os cúbitos. Que distância a escada alcança? Ok? Então, como fazer isso, né? Ó, nós temos uma escada numa parede. Então, nós temos aqui uma parede. Ok? E uma escada em cima dela. Então, imagine que isso aqui é uma escada. Então, ele diz que essa escada ele tem um tamanho de 10 cúbitos. Ok? E o seu pé está a uma distância de 6 cúbitos da parede. Então, sempre a parede e o chão aqui, ó, formam um ângulo de 90 graus. Ele quer saber que distância essa escada alcança, né? Então, é essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de X. Então, triângulo, retângulo, hipotenusa, sempre quem está lado oposto ao ângulo de 90 graus, então é o 10. Então, vamos só aplicar o Teorema de Pitágoras, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Se a hipotenusa é o número 10, então vai ficar 10 ao quadrado. E os outros dois catetos é x e 6. Então, x ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, 10 ao quadrado, 100. X ao quadrado não tem o que fazer, repete. Mais 6 ao quadrado, 36. Trocando os membros, x ao quadrado mais 36 é igual a 100. O mais 36 vai passar para o outro lado negativo, porque é número. Então, 100 menos 36.
Então, x ao quadrado é igual a 64. O quadrado vai passar para o outro lado sendo raiz. Então, x igual a raiz de 64. E a raiz quadrada de 64 é igual a 8. 8 o quê? Como aqui a unidade que eles usam são cúbitos, então 8 cúbitos. Então, resolvemos um problema do papiro. Terceira, calcule a área dos polígonos. Então, temos que determinar a área desse triângulo. Esse triângulo, a área de um triângulo, é preciso você saber a base vezes a altura dividido por 2, ok? Então, no triângulo retângulo, para você saber a base, sempre tem que olhar assim, ó, com o ângulo de 90 graus para baixo. Então, isso daqui é a base e isso daqui é a altura, que eu vou chamar de x, onde a gente precisa descobrir esse x para depois aplicar a fórmula. E como vamos descobrir o x? Aplicando o teorema de Pitágoras. Ângulo de 90 graus, lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, isso aqui é a hipotenusa. Então, vamos aplicar, ó. A hipotenusa ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Se a hipotenusa é 17, então vai ficar 17 ao quadrado igual b ao quadrado, um dos catetos x, e o outro é 8. 8 ao quadrado. Então, 17 ao quadrado dá 289 igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado de 64. Trocando os membros, x ao quadrado mais 64 é igual a 289. O mais 64 vai passar negativo. X ao quadrado, subtraindo, vai dar 225. O quadrado vai virar para o outro lado raiz. E a raiz quadrada de 225 é 15 centímetros. Então, descobrimos a altura do triângulo, que chamamos de x. Então, agora vamos fazer a área desse triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. Então, a gente vimos que a base era o 8 e a altura agora que o x é 15. Então, vai ficar, a área vai ficar 8 vezes 15 dividido por 2. Então, multiplicando 8 vezes 15 dá 120. E dividido por 2 vai dar 60. 60 o quê? Como as unidades é em centímetros, a área é centímetros quadrados, ok? No item B, o que é preciso fazer aqui, né? O que é preciso fazer aqui no item B? Então, nós temos aqui a figura, nós vamos traçar aqui, ó, uma altura, que vai formar um ângulo de 90 graus. E aqui, o 17, que é o todo, aqui vai continuar os 5. E o restante aqui vai ser 12, porque 12 com 5 é o próprio 17. Então, queremos descobrir essa altura aqui, ó, ok? Que vamos chamar de x. Então, se nós temos o triângulo retângulo oposto ao 90 graus, é o 13. Então, a hipotenusa ao quadrado, 13 ao quadrado, é igual aos outros dois catetos, que é o x e o 12. Né? O x e o 12. Então, 13 ao quadrado, 169, igual a x ao quadrado mais 144, ok? Trocando os membros, x ao quadrado mais 144 é igual a 169. X ao quadrado é igual a 169 menos 144, porque é número, passou para lá. X ao quadrado, subtraindo, dá 25. O quadrado vira do outro lado raiz. Então, x igual a 5 centímetros. Então, esse outro valor aqui, ele mede 5 centímetros, ok? Agora, nós temos que determinar a área dessa figura toda, que podemos fazer assim, ó. Aqui é um triângulo e aqui é um quadrado, ok? No triângulo, a área do triângulo, que é a base, que é o 12, vezes a altura, que é o 5 que a gente descobriu. Então, 12 vezes 5 dividido por 2. Isso vai dar 60, que dividido por 2 é igual a 30. Agora, a área do quadrado. A área do quadrado é lado vezes lado.
Então, porque isso aqui virou um quadrado, todos os lados iguais. Então, 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, a área total da figura vai ser a soma desses dois. 30 mais 25, que é igual a 55 centímetros quadrados. Na quarta questão, eu vou fazer um e vocês vão fazer os outros, ok? Nós temos aqui qual é a medida da diagonal de cada quadrado, né? Diagonal é uma linha traçada de um vértice a outro, ok? Então queremos descobrir esse valor que chamamos de x. Se é um quadrado, todos os lados são iguais, mede 4 centímetros, ok? E sempre no quadrado, seus ângulos internos medem 90 graus, todos. Então aqui dentro, ó, essa diagonal formou um triângulo retângulo, onde o x ele é exatamente a hipotenusa, que está do lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa ao quadrado, então vai ficar a hipotenusa ao quadrado é igual aos outros dois catetos, que é 4 e 4. Então, 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado 16 mais 16. X ao quadrado é igual a 32. O quadrado vai virar raiz. Não tem raiz exata, mas temos que simplificar. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Como é raiz quadrada, junta de 2 em 2. Então, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes esse 2 que ficou sozinho. Então, substituindo, então, raiz quadrada, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Para que possa ser cancelado e saia da raiz. Então, x é igual a esses dois números 2, saiu da raiz, 2 vezes 2, vezes a raiz do outro 2 que ficou dentro da raiz. Então, x é igual a 4 raiz de 2, ok? Então, seria dessa maneira. Todos os outros seriam o mesmo processo. Traça a diagonal, chama de x. O outro cateto mede 3 centímetros, ok? Então, a diagonal seria 3 raiz de 2. Aqui, 4 raiz de 2. A segunda seria 5 raiz de 2. E a quarta, 7 raiz de 2. Então, existe uma propriedade em relação ao quadrado da diagonal, pessoal. Então, no item A, simplificando os radicais que correspondem às diagonais, que regularidade pode ser observada. Ó, se o quadrado tem 4 centímetros, a diagonal, 4 raiz de 2. Se o quadrado tem 3 centímetros, a diagonal, 3 raiz de 2. 5 centímetros, 5 raiz de 2. 7 centímetros, 7 raiz de 2. Então, sempre a diagonal é o seu lado junto com a raiz. Então, uma resposta, né? Uma sugestão. Espera-se que os alunos respondam que todas as medidas encontradas são múltiplos de raiz de 2. Então, é sempre um número multiplicado com raiz de 2. Isso quer dizer, ok? O objetivo dessa questão é que eles percebam que a medida da diagonal dos quadrados é dada pela medida do lado multiplicada por raiz de 2, que eu acabei de falar, ok? No item B, escreva uma igualdade que relacione a medida L do lado de um quadrado com a medida D da diagonal. Então, a diagonal é sempre o lado multiplicado por raiz de 2. Então, essa aqui é a formulazinha da diagonal de qualquer quadrado. Se o quadrado ele mede 10 centímetros, o lado, então a diagonal vai ser 10 raiz de 2. Só substituir o valor do lado, ok? Então, espero que com essa aula vocês tirem suas dúvidas, que possam fazer a atividade de casa. Até a próxima!